E o texto em Salmo de número 40. Apenas do versículo 1 ao 3, que iremos ler. Diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela leitura de Tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Clamamos agora pela iluminação do Espírito Santo para que possamos entender a Tua vontade, a Tua verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus que clamamos. Amém e amém. Queridos, nós não conhecemos o contexto exato desses salmos. Alguns salmos, sim. Alguns salmos nós sabemos exatamente o que o salmista estava vivendo quando foi escrito. Mas nós não podemos apontar com exatidão o que o rei Davi vivia quando compôs esse hino. Mas esse salmo pode ser aplicado a inúmeros momentos na vida de Davi. Como bem sabemos, queridos, um dos personagens bíblicos que mais experimentou lutas, perdas, derrotas, vergonhas, sofrimentos, angústias, foi o filho de Jessé. Davi iniciou esse cântico com um testemunho pessoal em que ele destacou dois fatores. Primeiro, sua forma de viver no dia da angústia, ou seja, como ele reagiu às lutas que chegaram em suas vidas. E segundo, como Deus agiu no dia da angústia. Esses dois fatores ficam muito claros aqui no início do Salmo 40. Como ele agia no dia da angústia e como Deus agia no dia de sua angústia. Já no primeiro versículo isso fica claro, vamos ver isso daqui a pouco. Porém, antes de aprendermos como Davi reagia ao sofrimento, ou como Deus reagia à reação de Davi ao sofrimento, precisamos conhecer melhor sobre esse sofrimento do rei Davi. Vamos, em primeiro lugar, olhar para o segundo versículo desse salmo e depois para o primeiro. Vamos inverter. Primeiro veremos como eram os dias de angústia de Davi, para depois verificarmos como ele agia e depois veremos como o Senhor agia. Entendeu? Vamos entender como que era a angústia, para depois entender como Davi reagia, para depois a gente ver como que Deus agia no dia da angústia de Davi. Olhemos para o versículo 2 e veremos como era o sofrimento dele. Apesar, irmãos, de não sabermos o que Davi vivia nesses dias, podemos ter certeza que algo terrível estava acontecendo, pois Davi usa duas figuras de linguagem que apontam para um grande sofrimento. Poço de perdição e tremedal de lama são as figuras utilizadas por Davi. Olha o versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Somente até aqui por enquanto. Poço de perdição literalmente significa cova estrondosa. Se a tradução fosse mais literal. A ideia aqui é de um abismo profundo, com um barulho estrondoso de água lá no final. Aquelas cenas que a gente vê normalmente em filmes, né? Tem um abismo e lá no fundo, no final do abismo, tem um rio impetuoso, com uma fúria, com águas furiosas passando no final do grande abismo. Ou seja, a cova estrondosa ou poço de perdição é um lugar em que, uma vez que a pessoa cai, dificilmente consegue se livrar da morte. A primeira figura utilizada por Davi. Na minha tradução, poço de perdição ou cova estrondosa no original. A segunda figura utilizada por Davi para falar de seu sofrimento é
tremedal de lama. Se a tua versão, a tua Bíblia é versão igual à minha, está exatamente assim. Tremedal de lama. No original seria lodo lamacento. Agora a ideia, irmãos, é de um lamaçal, uma espécie de areia movediça. De novo, a figura que vem é filmes, né? Porque são imagens que nós não temos no nosso cotidiano. Uma areia movediça, em que a pessoa não consegue sair. Imaginem uma vala de lama, ou um vale lamacento, que uma vez que alguém cai nele, não consegue mais se livrar. Quando mais se esforça para sair, mais se afunda na lama, a morte é certa. É disso que Davi está falando. Podemos concluir que as duas figuras usadas por Davi para ilustrar o seu sofrimento apontam para o perigo eminente de morte. Segundo Davi, ele estava em uma situação comparável a ter caído em um terrível abismo ou um poço de lama. A vida dele não estava simplesmente em perigo, irmãos, mas ele estava a um ponto da morte óbvia. Já estava na antessala da morte. A morte seria o resultado natural. A morte já seria o resultado esperado. Onde ele estava, na situação que ele estava, ele sabia que não havia mais escape. Não tinha como sair. A morte não era apenas um risco. A morte não era apenas uma possibilidade. Na condição que Davi estava, a morte era certa. Poço de perdição, ou tremedal de lama, abismo estrondoso, ou lodo lamacento. Tanto faz. Conseguimos ter muito bem uma ideia do que é isso agora. Podemos relacionar essas duas figuras de linguagem a vários momentos na vida de Davi, pois, como eu já disse, ele era um homem experiente em sofrimento. Davi podia ter em mente o dia que ele estava fugindo do próprio filho que procurava matá-lo. O Salmo de número 3 foi escrito nessa ocasião. Absalão, seu filho, conseguiu conquistar não apenas o povo, mas o exército de Davi, ao ponto que Davi teve que fugir para dormir em cavernas no meio da floresta. Davi sabia que naquela situação a morte era o desfecho óbvio. O maior exército da terra dos seus dias procurava Davi para matá-lo. De repente, Davi tinha esse dia em mente quando escreveu o Salmo 40. Ou das várias vezes que ele fugia de Saul, que também procurava matá-lo. Ou quando sofria dores físicas, sentindo o peso da culpa do pecado. Ou ainda quando ele teve sua unção como rei, sendo questionada por todo o povo, ou seja, por vários momentos. Davi passou por situações distintas, mas havia algo similar, semelhante a essas lutas de Davi. Não eram lutas simples, fáceis. Normalmente eram situações que ele não via mais escape. Não sabemos quais eram os sofrimentos de Davi, o que ele tinha em mente quando escreveu o Salmo 40. Mas sabemos muito bem como Davi agiu nesse sofrimento, porque ele descreve aqui. Nesses dias de morte iminente, nesses dias em que a fatalidade era algo, como diz o próprio nome, né? Irremediável, Davi, ele viveu como todo cristão precisa viver nos dias de angústias, esperando confiantemente no Senhor. Definitivamente nós não somos a favor da espera, eu falava isso aqui semana passada. Gostamos de resultados imediatos e de respostas imediatas, até porque nós consideramos nossos problemas sérios demais para Deus não atendê-los de forma imediata. Mas Deus tem outros planos para seus filhos. Entre esses planos está nos fazer aprender a esperar. Foi assim que Deus agiu com homens, mulheres muito maiores que a gente.
Homens e mulheres muito melhores, muito maiores que nós, foram moldados por Deus, foram experimentados no ministério da espera. Mas preste atenção ao texto. O texto não diz, Davi não diz que ele simplesmente esperou no Senhor. O texto diz que ele esperou confiantemente. Há um segredo no texto escondido aqui, há uma riqueza escondida aqui. Por quê? Só para os irmãos terem uma ideia, o que foi traduzido aqui para o português no versículo 1, como esperei confiantemente pelo Senhor, se fosse traduzido de forma literal ficaria até estranho na nossa língua. Seria assim: e esperando, esperei por Jeová. Uma espécie de redundância. E algumas traduções chegam a trazer assim, eu esperei e esperei por Jeová. A ideia é de uma espera demorada e dolorosa. A ideia não é apenas aquele tipo de espera que já nos deixa sem paciência, não. Davi está dizendo que ele tinha um modo de vida que se caracterizava pela espera. A espera, o ato de esperar na vida de Davi, tornou-se uma marca de sua personalidade. Não era uma simples espera. É esperar, esperando. Ah, pastor, não faz sentido em nosso texto, em nossa língua, mas é exatamente assim. Os irmãos compreendem que o esperando traz a ideia de um processo longo, não é verdade? Um gerúndio traz essa ideia de um processo longo. Exatamente o que Davi está nos dizendo. Não era algo simples, não era algo rápido. Pelo contrário, a espera de Davi, podemos concluir que demorou muito, muito. Esperar confiantemente é esperar com paciência, é esperar sem pressa, é esperar o tempo que for necessário. E lembre-se, toda essa espera era num abismo estrondoso e no lodo lamacento. Dificílimo, né? Então o Salmo 40 não nos fala apenas de uma forma simples de esperar. O que o Salmo 40 nos ensina é esperar esperando. Esperar esperando. É esperar por um longo e doloroso período. É esperar pelo tempo que for necessário. É esperar sem ter noção de quando será atendido. Isso que é esperar. É isso que está escrito aqui no Salmo 40, no versículo 1. E é nesse momento que nossa fé, irmãos, eu sei, é confrontada. Quando a espera se torna demasiadamente longa aos nossos olhos. O reformador João Calvino disse o seguinte: é possível que Deus nos socorra mais lentamente do que gostaríamos. Na verdade, na maioria das vezes é assim. Sempre há um conflito entre a nossa agenda e a agenda de Deus. Sempre há um conflito entre o nosso relógio e o relógio de Deus, entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Ah, irmãos, nós não temos dúvida sobre o poder de Deus, ou o poder que Deus tem para nos dar respostas imediatas, se Ele quiser. Mas como aprendemos semana passada no texto da ressurreição de Lázaro, há um amadurecimento na espera. A longa espera também pode ser instrumento de Deus para a nossa edificação. Deus jamais para de trabalhar. Deus está sempre trabalhando. Aquela ideia de que Deus está em silêncio, aquela ideia de que Deus parou por um momento, aquela ideia que nós estamos clamando para um dia, quem sabe, Deus começar a agir em nosso favor, essa ideia é enganosa. Enquanto você não vê nada acontecendo, Deus já está trabalhando, e trabalhando em teu favor. Davi conhecia muito bem o poder curador da espera.
Um outro salmo, irmãos não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos, Salmo 62, diz assim, ó: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Daria uma outra mensagem aqui o Salmo 62. Além de esperar esperando, é esperar esperando de forma silenciosa. Outro grande desafio para a gente, não é verdade? A reclamação, a murmuração estão facilmente em nossos lábios, mas isso é um outro assunto. Há muitos outros ensinamentos sobre esperar no Senhor aqui no livro de Salmos. Salmo 33, 20 diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Salmo 37, versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, há uma longa, grande, robusta teologia da espera em toda a Bíblia, que depõe contra a nossa pressa em querer que o Senhor nos responda sempre de forma imediata. Esperar no Senhor. Mas não apenas esperar. Esperar, esperando. Bem, já vimos como eram terríveis os dias de sofrimento de Davi. E já vimos como Davi agia nos dias de sofrimento. Agora veremos como Deus agiu no dia do sofrimento de Davi. No versículo 1 ainda. Esperei confiantemente no Senhor. Aí o que o Senhor fez? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Queridos, esse é mais um versículo extremamente profundo e cheio de valor para as nossas vidas. A teologia robusta aqui, somente no versículo 1. Pense nisso. Deus pôs fim ao sofrimento de seu servo, inclinando-se. A gente lê o texto e a gente esquece de quem nós estamos falando. A visão aqui é maravilhosa, e inclusive é reveladora. Inclinando-se, irmãos. Não estou falando de uma pessoa qualquer. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, o Senhor dos exércitos, o onipotente Deus de tudo que existe, aquele que fala e a terra treme. A Bíblia diz que montanhas se prostram, os mares rugem ao som de sua voz. Aquele que Apocalipse diz que tem os olhos como chama de fogo, que tem miríades, milhares e milhares de anjos aos seus pés para adorá-lo. Esse Deus majestoso, esse Deus tremendo, esse Deus que quando ele fala a terra treme. O texto está dizendo, Salmo 40, que ele se inclina para ouvir o pedido de socorro de um servo, como nós. Nem faz sentido um negócio desse. Jeová eterno, o Deus santo, do seu trono cheio de glória. Todas as visões que temos do trono de Deus é de glória que não conseguimos explicar. Homens de Deus, quando tiveram a visão do trono de Deus, caíram no chão achando que iam morrer. A maioria deles sequer tinham palavras para explicar o que estava vendo. Mas Davi está dizendo que Deus, no seu santo trono, ele é capaz de se inclinar na hora que um servo clama por socorro. Em todas as culturas religiosas, são os servos que precisam se esforçar muito para agradar as suas entidades. O nosso Deus não. Ele sai do seu lugar. Ele sai do seu lugar. Ele sai do seu trono. Essa atitude de divina misericórdia, de inclinar-se em favor de um servo,
Segundo o profeta Isaías, somente nosso Deus tem. Somente Deus faz isso. Eu vou ler para os irmãos de Isaías 64. Você gosta de anotar? Isaías 64, do 1 ao 4. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua voz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Era o testemunho de Isaías. Está falando, não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como o Senhor. Isaías faz questão de descrever Deus justamente como esse ser poderoso que desce da terra. E quando ele desce na terra, a terra treme em sua presença. Mas é o único Deus, segundo Isaías, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Davi sabia disso. Davi sabia disso. Ao inclinar-se, irmãos, Deus iniciou um processo de transformação da história de Davi. No versículo 2, agora somente a parte B do versículo 2. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou meus passos. A primeira parte do versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico. Que mudança, não é verdade? Segundo o rei Davi, ele que antes estava na antessala da morte, num abismo terrível, num poço lamacento, mas a intervenção divina em sua vida resultou em um homem de passos firmes, não mais cambaleando pelo peso da aflição. Não, agora ele tem os passos firmes, porque o Senhor o firmou. Ainda segundo o salmista, outro resultado desse livramento de Deus foi que ele voltou a cantar. Não é isso que diz no início do versículo 3? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Irmãos, esse ponto revela mais uma vez a obra perfeita e completa de Deus. Davi está dizendo que foi Deus quem fez, até porque Davi não conseguia sair daquele abismo. Na condição que ele estava, ele não conseguiria sair jamais. Mas Deus vai lá e arranca do lodo lamacento. Arranca-o da areia movediça, arranca-o da cova estrondosa. E o mesmo Deus que arranca ele do seu sofrimento é o mesmo Deus que põe um cântico em seus lábios. Tudo é Deus. Foi Deus quem o livrou do abismo. Foi Deus quem o firmou os passos. E foi Deus quem pôs um novo cântico em seus lábios. O Senhor faz uma obra completa na vida de todos os que esperam neles. Na vida de todos? Não, na vida de todos os que nele esperam. Davi termina esse trecho percebendo que seu sofrimento e a forma como ele reagiu ao sofrimento e a forma como Deus agiu serviriam de testemunhos para que muitos conhecessem a Deus e passassem a crer também no Senhor. Sabe o que é você encontrar um propósito na dor? Você encontrar um propósito divino no seu sofrimento? Você encontrar um propósito divino por trás das suas lágrimas? É o que Davi está nos contando aqui. A segunda metade do versículo 3 diz assim: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olhem que responsabilidade. A forma como agimos no sofrimento, o nosso testemunho pode fazer com que outras pessoas que nesse momento estão desesperadas encontrem o verdadeiro Deus da esperança. A forma como lidamos com a dor, a forma como lidamos com a tragédia, pode ser um instrumento nas mãos de Deus
para que outras vidas sejam edificadas. E para a gente isso é uma alegria, é uma honra, ser usado por Deus, quer na vida ou na morte, mas que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Quantas pessoas sem esperança? Eu contava do testemunho de quando iniciamos a igreja, era um período de pessoas desesperadas. E era triste porque pessoas desesperadas olhavam para a igreja e viam, na maioria das vezes, igrejas desesperadas também. Gente sem esperança. A igreja do Senhor, que deveria ser um farol no meio da escuridão, se trancou também, fugiu, e estavam mais apavorados do que o mundo naquele período. Era difícil a gente encontrar alguém confiante no Senhor. E olhe que é aquela confiança vacilante. Não é assim que é a confiança do crente? A confiança do crente é uma confiança vacilante. Não é aquela confiança como se fosse um super crente. Me lembro que a gente estava ainda início do mês de março. A pandemia começou em março, na verdade, né? Então a gente estava em abril, por aí. Semanas e semanas, tudo fechado. A gente... Nossa, eu acho que na tua casa aconteceu isso também. Mudamos a rotina, né? Trocava a noite pelo dia, e televisão, e série, comida. Sei que era um dia, era 2 horas da manhã, a gente acabou de fazer alguma coisa lá em casa, fizemos um lanche. Aí o Arthur falou comigo: pai, eu estou cansado, eu quero dormir. Eu estranhei aquilo já. Arthur só dormia debaixo de espancamento. Brincadeira, tá gravando isso, o pessoal vai achar que é verdade. Só debaixo de couro, né, Zê? Não queria dormir, tinha preguiça de dormir. Depois não conseguia acordar mais. Meus filhos são assim, não gostam de dormir, não gostam de acordar. Eu achei estranho aquilo, fiquei quieto. Aninha era pequenininha. Aninha completou 1 ano no isolamento. Botei a Tati e a Ana na minha cama, e fui botar o Arthur na cama. Quando botei a mão nele, ele estava quente. Falei: filho, você está cansado como? Não consegue respirar? Não, pai, a respiração está boa. Estou assim com o corpo mole. Falei: é febre, né? Quando eu botei a mão nele, eu fui monitorando, sem querer acreditar que era febre, a noite toda. 5 horas da manhã, botei o termômetro, febre. Quando eu vi que estava com 39 graus, o meu chão se abriu. E a gente vê como que a gente é pequeno no momento desse. O testemunho do cristão não é um testemunho de perfeição. É um testemunho de confiança no Senhor, ainda que o chão se abra. O chão se abriu para mim, e na mesma hora a Tati acordou, e eu falei que Arthur estava com febre. A gente não tinha a menor noção, ninguém tinha a menor noção do que fazer, qual remédio dar, o que podia, o que não podia. E eu sabia que a incidência para a criança era muito difícil, mas sei lá, podia acontecer. E, enfim, Arthur teve febre, 5 horas da manhã, passou o dia bem, falamos com a pediatra dele, ela falou que poderia ser qualquer coisa, inclusive nada. E quando foi 4 horas da tarde, teve outro episódio de febre, para nunca mais ter febre. Mas foi o suficiente para deixar a gente apavorado. Eu estou dizendo isso porque a certeza, a confiança de um cristão não é aquela confiança inabalada de que tudo sempre vai acontecer da melhor forma possível. Não! A confiança de um cristão é uma confiança vacilante de vez em quando. É normal que de vez em quando você duvide. É normal que de vez em quando você a sua fé seja atingida. É normal que de vez em quando você não entenda. É normal isso para a gente, estranho, e eu nem consigo acreditar, é naquela pessoa que chega para mim e fala: pastor, eu tenho tanta fé que eu nunca duvidei de nada. Eu nunca fraquejei, eu nunca tropecei, eu nunca caí, eu nunca tive dúvida. É mentira isso. Essa pessoa não existe. Esse testemunho é falso. O testemunho do cristão é confiança, mesmo quando nada faz sentido. Mesmo quando o apavoramento toma conta do coração, o cristão é aquele que corre para os pés do Senhor, cheio de dúvida, cheio de medo.
cheio de incerteza. É essa a confiança. Mas durante a pandemia, pessoas desesperadas olhavam para a igreja e viam a igreja desesperada também. Uma tristeza. Nós temos essa responsabilidade. Temos essa responsabilidade de dar testemunho de pessoas que confiam no Senhor. Queridos, o Salmo 40 nos ensina sobre uma doutrina importantíssima para a nossa fé. A doutrina da providência. Já ouviu falar nisso? Doutrina da providência. O reverendo Hernandes Dias Lopes explica essa doutrina da seguinte forma: a doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Preste atenção nessa parte. E que Ele não desperdiça sofrimento. E que as provas pelas quais passamos são inevitáveis, variadas, passageiras e pedagógicas. Mas todas elas são trabalhadas por Deus para o nosso bem final. Irmãos, a doutrina bíblica da providência nos traz segurança na aflição. É essa doutrina que nos ensina que tudo, absolutamente tudo, está no controle, está nas mãos de Deus. Nada foge do seu controle. Nada pega Deus de surpresa. Pelo contrário, podemos afirmar aqui, eu afirmo categoricamente, que tudo o que acontece, Deus decretou que acontecesse. Nós que não entendemos de forma imediata, na nossa cabeça não faz sentido. Na nossa cabeça não faz sentido, porque nós não olhamos o plano total da forma como Deus olha. A gente olha uma parte de todo esse plano, uma parte de toda essa história, e naquela pequena parte que nós olhamos, que nós chamamos de vida, aqueles acontecimentos não fazem sentido, mas para o nosso Deus, que olha a eternidade como um todo, para o nosso Deus que sabe exatamente o que está fazendo, podemos afirmar que tudo o que acontece foi Deus quem decretou que acontecesse. Para um propósito que só sua sabedoria sabe, que só o seu conhecimento tem. Nada foge de suas mãos. Seria, irmão, agora sim, seria desesperador se alguma coisa fugisse do controle de Deus. Aí não teríamos paz. Se nós trabalhássemos com a possibilidade de 1% da história estar fora do controle de Deus. Mas não é assim. A nossa confiança é que nós temos certeza que Deus ele controla a história não como um espectador, mas porque Ele escreveu a história. Tem muitos que olham para Deus e acham que Deus era um vidente, né? Que Deus conhece o futuro porque ele é um vidente, ele tem uma bola de cristal lá no céu e ele vê. Não é nada disso. Ele conhece o futuro porque ele escreveu o futuro. Um dos episódios mais marcantes é quando Deus se apresenta a Abraão e fala para Abraão o que vai acontecer. Ó, você vai ser uma grande nação, mas primeiro a sua descendência vai parar lá no Egito, vocês vão ser escravos por 400 anos, depois vocês vão sair e peregrinar por essa terra. Deus estava fazendo o quê? Adivinhando? Adivinhando? Deus estava antecipando a Abraão aquilo que ele determinou. Há um consolo em saber que Deus sabe o que faz. Nós é que não compreendemos ainda. A doutrina da providência ensina que Deus governa o mundo de forma soberana, sustentando, dirigindo e ordenando todas as coisas conforme sua vontade, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Isso implica, irmãos, que nenhum evento, por mais desafiador que seja, está fora do seu controle. A doutrina da providência, então, não deve nos levar à passividade, mas à confiança ativa em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável,
A gente tem dificuldade de entender se é agradável. A gente acha que é agradável só para Deus. Para a gente não. Mas isso significa que no final da história, a gente vai olhar para todos os acontecimentos e vai falar: ah, agora faz sentido. Agora estou entendendo. E vamos nos alegrar, mesmo com os períodos de dificuldade extrema que passamos aqui embaixo. Documentos antigos que sintetizam a doutrina da igreja são chamados de catecismo, de credos, confissões. Eu trouxe aqui um trecho do Catecismo de Heidelberg, de 1562, 1563. A questão 27, a pergunta é o seguinte: o que é a providência de Deus? A resposta está assim, ó: é o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas e os governa de tal modo que as ervas, as plantas, a chuva, a seca, os anos frutíferos e os estéreis, comida, bebida, saúde, doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas de sua mão paternal. Consegue compreender isso? A gente consegue entender Deus agindo com sua mão paternal quando coisas boas nos vêm. O catecismo nos ensina que quando coisas ruins nos vêm, não é o inimigo que alcançou a nossa vida. É a mão paternal de Deus agindo em nosso favor. Outra confissão, a confissão belga de 1561, o artigo 13, trata da doutrina da providência de Deus. Olha o que diz: cremos que este bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou ao destino ou ao acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele as dirige e governa de tal modo que neste mundo nada acontece sem um arranjo ordeiro de Deus. Olha que maravilha. Ah, irmãos, o Salmo 40 nos traz esse consolo. Mas o Salmo 40 não fala apenas das lutas dessa vida, das tragédias dessa vida. Há um sentido maior aqui no Salmo 40. Há um sentido redentivo aqui no Salmo 40. Esse salmo, sobretudo, nos ensina sobre a nossa incapacidade, ou sobre a total incapacidade humana de se salvar. A melhor analogia que podemos fazer do Salmo 40 é que o pecador, afundado em um lamaçal, não tem condições nenhuma de providenciar o próprio livramento. Se Deus não agir soberanamente na história do homem, ninguém te salvará. O Salmo 40 está falando dos nossos problemas momentâneos, mas está apontando, sobretudo, para a nossa maior tragédia, que era a nossa ausência, a nossa distância de Deus. Mas o Senhor trabalha em nosso favor. Queridos, eu preciso terminar com algumas aplicações. A primeira é muito óbvia. Precisamos aprender a esperar. Precisamos. Esperar confiantemente é uma marca do verdadeiro cristão. Mas essa espera não tem nada a ver com abandono, irmãos. Não se trata de um período de solidão, pois Deus cuida de nós, inclusive enquanto nós estamos esperando. A última frase registrada pelo evangelista Mateus é Cristo prometendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aprenda isso. Um cristão jamais espera sozinho. Jesus está sempre conosco nos períodos mais difíceis de espera. Segunda aplicação, em uma sociedade sem esperança, precisamos ser os que irradiam confiança no único que tem todos os reinos em suas mãos. A multidão que nos cerca precisa saber que não há desespero para o povo de Deus. A crise nos alcança, a crise nos sufoca, a crise nos entristece, a crise nos angustia, mas seguiremos aguardando pelo momento em que Deus se
inclinará para nos ouvir, para nos socorrer. Esse deve ser o nosso testemunho todos os dias. A humanidade tem que olhar para a minha vida, para a tua vida e perceber isso. Como é diferente aqueles que confiam no Senhor. Em terceiro lugar, a melhor forma de esperarmos é em oração. Um período de espera sem oração é espera desperdiçada. Esperar sem oração é perda de tempo. Agora, quando a espera é regada, a oração deixa de ser uma espera improdutiva e nós passamos a ser tratados, edificados, já na espera. Deus começa a mudar a nossa vida já na espera. Olha que maravilha. Dedica-se à oração. Em quarto lugar, precisamos converter nossas expectativas. Apesar de provavelmente termos hoje aqui em nosso meio irmãos que estão atravessando dias de dores, precisamos finalizar esse dia, o dia de hoje, com a certeza de que Deus, a seu tempo, se inclinará ao teu favor. Não há dor que dure para sempre, irmãos. Não há luto que dure para sempre. Não há marcas deixadas pelo abandono que dure para sempre. Não há dor da decepção que Cristo não cure. É importante nós enfatizarmos que Jesus está aqui em nosso meio. Está aqui nesse lugar. Pronto para cuidar de suas dores, de suas feridas, de suas tristezas. Saia daqui hoje com uma nova expectativa em sua vida. Em quinto lugar, jamais podemos esquecer que o maior ato de inclinar-se em nosso favor, Deus já fez. Quando o Verbo se fez carne, quando Jesus entrou em nossa história, caminhou por essa humanidade e padeceu na cruz do Calvário, era Deus se inclinando em favor de cada um de nós. E por fim, saiamos daqui hoje com uma grande certeza: Jesus continua reinando e tudo está em suas mãos. É aqui que você pode fazer uma mudança de chave na sua história. Confiando que nada foge, Ele continua sendo o Senhor. Mesmo quando a gente olha a história e parece que está tudo desgovernado, nada faz sentido. Jesus continua sendo o Senhor da história. Mais uma vez, citando o período da pandemia, pastor Josemar Bessa, cadê Célia? Querido, Josemar Bessa escreveu que, do ponto de vista do céu, está tudo saindo conforme o planejado. Do nosso ponto de vista, estava tudo desorganizado, tudo fora do controle. Ninguém sabia de nada. Mas do ponto de vista do céu, está tudo saindo conforme o script. Queridos, que o Espírito Santo aplique essa mensagem no teu coração e no meu, para que nos momentos de maior aflição da nossa vida, no lugar de desespero, tenhamos sim esperança, ainda que seja aquela esperança vacilante, ainda que seja aquela esperança fraca, né? Com algumas dúvidas, mas temos esperança que nada foge do controle do nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor.